Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo, não especificamente falando sobre astrologia, mas como eu já disse em alguns outros vídeos, tudo é astrologia, né? Tudo é astrológico. Eu vou citar alguns signos, alguns padrões, né, que a gente pode observar dentro da astrologia. E o tema de hoje do vídeo é um tema que eu venho observando bastante, não só na minha própria vida, mas na vida da vida dos próximos, né, que convivem comigo, na vida das pessoas que eu olho na rua também, né, que eu observo. E hoje eu vou falar sobre coragem. Por que o mundo tá com tanta falta de coragem, né? A gente tem que então primeiro ir na etimologia das palavras. Coragem vem de coraticum, né? É latim essa palavra. A gente sabe que coragem é cor no sentido de coração. Então quando a gente escuta o nosso coração, quando a gente sente o calor do coração, né, que eu sempre falo que é o sol do nosso mapa astral, né, quando a gente ativa esse sol do nosso mapa astral, a gente fica quente, a gente fica corado, a gente fica iluminado, né, a gente fica radiante. Então a coragem, ela vem do coração e ela dá esse impulso para a vida, né? O coração, ele é o pulso, né, que vibra, que dá o pulso, o ritmo, né, para que a gente possa então desempenhar todas as nossas funções biológicas, né? E aí eu fiquei me perguntando por que se falta tanta coragem, né? As pessoas têm falta de coragem, porque todos nós temos um coração. Então, consequentemente, temos também coragem. E aí eu comecei a observar um pouquinho a minha própria vida, né? Como muitas vezes eu não consegui me colocar, não de forma radical, nem de forma dogmática, né? Sabe aquela forma assim, ó, eu e pronto, do tipo, ó, a minha opinião é minha opinião e ninguém, e basta só a minha. Claro que muitas vezes na vida eu já fui assim, muito dogmática, só minha visão era a mais importante. E aí eu comecei a ter vários tipos de processos que eu tive que rever isso, né? Eu tive que passar aí por escorpião para rever, regenerar esses valores. E aí eu comecei a observar que eu então não conseguia me impor, né? Não de forma agressiva, mas simplesmente colocar a sua visão, né? Sem titubear, sem tremer. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. E eu não conseguia nunca colocar a minha expressão interna, né? O meu tom, a minha cor, o meu coração. É claro que a gente vive nesse mundo doido, né? Que eu sempre vou falar isso, a gente vive num mundo doido, né? Onde a gente tem que ter uma persona, uma personalidade, que é o nosso ascendente. Ele é importante, sim, para proteger o nosso coração. A gente nunca deve ir na vida com o coração aberto, se eu não tenho consciência do meu coração, né? Porque senão você pode se machucar. A gente só deve acionar o coração quando a gente está muito fortalecido internamente. Quando a gente já construiu, quando a gente já desconstruiu muitas crenças internas, muitas crenças limitantes, muitas crenças que vêm lá desde muito longe, né? A gente não sabe às vezes nem da onde vem. E a gente vem carregando através da onde? Dos nossos genes, né? Isso vai passando de geração para geração. E isso vai o que? Continuando. Então, exemplo assim, se uma família, ela tem a depressão muito forte e essa família ela não consegue transcender, superar a depressão, mas em contraponto ela ainda enfatiza, né, estimula mais essa depressão, o que acontece? Eu só estou ainda mais ativando a depressão dentro dos meus genes, né? E o gene, ele vai passando, então muitas vezes a criança, ela já é pequenininha e ela já traz essa depressão, né? Isso porque a família, ela é um despertador para aquela depressão, para aquele meio, então ela já traz a tendência e ela pode despertar isso já pequenininha ou ela vai despertar isso numa outra fase, na fase da adolescência, na fase adulta, de acordo com o meio que ela está. Então, por isso que é muito importante, parece que às vezes fica repetitivo, né, a gente falar isso, mas é importante a gente se conhecer. E eu era uma criança, quando era criança,
quando eu era criança, era uma menina muito viajada, eu sempre estava viajando na maionese, né? E eu sempre quis conhecer, desvelar, revelar sobre morte, sobre porque eu sempre lembro que teve uma vez que eu perguntava assim pros meus pais, por que as pessoas chamam cadeira de cadeira? Ninguém me dava uma resposta. Mas por que disso? Por quê? Então eu sempre fui muito questionadora. E é claro que no mundo que a gente está, neste mundo padronizado, neste mundo globalizado, as respostas não chegavam. E eu comecei então a estudar, a ir atrás e a observar, principalmente a natureza, porque a natureza ela tem todos os seus mistérios e todas as suas respostas, né? Porque a natureza de fora é igual à natureza de dentro, né? A nossa própria natureza, né? A nossa constituição física, ela é igual o que a gente vê nas árvores, o que a gente vê nos animais, é igual a mesma constituição física, né? Os elementos, os 4 elementos da natureza. E eu comecei a observar. E aí, quando eu comecei a ficar adulta, passei por várias fases difíceis, foram fases conturbadas, foram fases assim que eu tive muito desespero interno, né? E aí eu comecei, então, quando eu comecei a fazer mais ou menos os seus 20, 21 anos, eu comecei a sair da casa dos pais, né? Sair da casa dos pais é muito bom, gente, né? É muito bom. Não tô falando disso que, Marcela, mas se eu tiver que voltar um dia, a gente volta. Mas sair do ninho, tanto materno como paterno, ele é importantíssimo para que a gente possa desenvolver todas as nossas habilidades, todos os nossos potenciais internos e principalmente desenvolver a confiança, né? A inteligência emocional mesmo. É a gente saber lidar com o mundo, lidar com as nossas emoções. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com alguma emoção. O que a gente faz? A gente já liga pro pai e fala, tô voltando pra casa, não tô aguentando aqui. Ai, meu Deus, ninguém gosta de mim. E já volta então pro ninho. Né? Por quê? Porque ainda não há uma segurança para que você vá para a vida, para que você vá com confiança e você vá seguro de si. Então eu demorei muito para criar essa segurança interna, né? Foi muito difícil, foi muito trabalhoso. Pessoas que nascem com Quirón na casa 4, Nó do Sul na casa 4, Touro na casa 4, ou essa casa aí ela tá com vários desafios, né? É desafiador mesmo, porque muitas vezes você não consegue criar coragem internamente, né? A coragem, né? O coração, ouvir o seu coração, para te dar uma base, para te dar uma fé, um direcionamento, um propósito. E aí você fica dependente emocionalmente, financeiramente, mentalmente da família, né? E a família também, gente. Se é uma família que ela não se trabalha, meu Deus, é difícil mesmo. Se é uma família, exemplo, se é uma família evangélica, né, que tem muitos dogmas, que é muito enrijecida com relação aos valores, não consegue ver a vida com vários olhares. Então essas pessoas, elas sofrem mesmo e elas estão nesse meio. Vocês têm que entender isso. Se vocês são assim, se vocês têm esse impulso interno de se conhecerem, mas vocês vivem num meio muito difícil, vocês têm que acionar essa força e dizer não. Eu não concordo com isso, eu penso dessa forma, eu sinto dessa forma, né? Expressar aquilo que está dentro de você. E aí o que acontece é que você vai ter que entender que provavelmente a família, como a própria sociedade, ela não vai aceitar, ela não vai aplaudir e falar, oh meu Deus, não. Muitas vezes você vai para a vida sozinho e você vai ter que, sozinho no sentido assim, você não vai ter aquele apoio da família, aquele apoio da sociedade para que você possa ser diferente. Não, a gente sabe como as pessoas diferentes, né? Diferente assim, gente, que não segue o roteiro, que não segue o padrão. Elas sabem como elas levam tapas na cara. São pessoas que, o tempo todo, levam malhadas. E se a pessoa, ela não criou a fé interna dela, provavelmente... O que acontece? Eu já vi isso muito com um ator, cantor, pessoas públicas. A pessoa é diferente, e aí o que acontece é que o público, a sociedade malha, né? Não, porque não sei o que. Vem a crítica positiva e vem uma crítica negativa. Quando a pessoa, ela
não criou a identidade interna dela, que ela pode chegar e falar, olha, podem falar o que for de mim, tanto positivo como negativo, isso não me afeta porque o meu valor eu sei, o meu valor está aqui dentro e eu não vou deixar que o externo afete esse valor. O que acontece com essas pessoas? O que a gente vê na mídia? São pessoas que caem nas drogas, são pessoas que se suicidam, são pessoas que elas entram em depressão. O que a gente consegue olhar para isso, gente? Que é muito interessante, por isso que a gente tem que começar a olhar para as pessoas sem julgamento. O que a gente olha sobre isso? É que muitas vezes essas pessoas que estão na mídia, elas foram criadas, foram personalidades criadas. Para quê? Para atingir uma massa, para atingir um público, para vender uma imagem, para vender algo atrás. Foi meramente comercial. E o que acontece? A pessoa chega no auge, tá tudo ótimo, tá tudo bem, no começo ok. O que acontece depois é que a crítica, ela vem as coisas negativas, né? Isso a gente não pode se abater, a gente tem que olhar a crítica e falar assim, peraí, o que eu posso melhorar? Será que é relevante? Será que não é? Passar um filtro mesmo no que chega, né, externamente das pessoas. E aí, o que acontece? Se lapida. Mas a grande maioria dessas pessoas, elas foram criadas. Elas não criaram de dentro para fora. Elas fizeram o quê? Só uma criação externa. E aí a gente vê muitas pessoas sofrendo problemas mentais seríssimos, né? Sérios. E aí a gente tem que não julgar essas pessoas, porque essas pessoas são mais vítimas de um sistema comercial, financeiro. Então a gente tem que entender que o brilho ele tem que vir de dentro para fora. Por isso que uma vez eu fiz um vídeo lá no Facebook, lá na página do Facebook, falando sobre magnetismo pessoal. A gente tem que se importar muito mais com o que está dentro do que com a casca, né? Então vamos dizer, eu quero passar uma imagem bonita para as pessoas. Não adianta eu gastar milhões de dinheiro, porque eu quero fazer a plástica, porque eu tenho o nariz assim, o cabelo reto, não sei o quê. Vai chegar um determinado momento que vai vir velhice, eu posso sofrer um acidente, eu posso sofrer uma doença, e tudo aquilo que está externamente vai ser o quê? Dissolvido. E o internamente que eu deveria me preocupar, eu deveria entrar dentro de mim, me interiorizar, eu não me preocupei. E aí o que acontece? Chega uma determinada fase da vida e é muito complicado, principalmente depois dos 40, 45 anos, né? Quando você não se encontra internamente, gente, aí vem depressão. É muito complicado porque as crenças, elas vêm muito forte, as crenças dogmáticas, né? O modo de vida, né? A cultura vem muito forte e a pessoa, ela não consegue sair desse turbilhão. Tem uma frase que eu gosto muito, uma vez eu ouvi de um amigo querido, que ele fala assim, que se a gente não trata, se a gente não cura, se a gente não compreende as nossas questões internas na fase da adolescência e na fase adulta, né? Quando a gente chegar na velhice, né? A gente vai sofrer problemas mentais. E o que a gente está vendo hoje na humanidade são pessoas que elas não conseguiram colocar o seu brilho interno para fora. Então são pessoas altamente frustradas. E hoje em dia a grande maioria está tendo problemas mentais sérios. E aí eu pergunto, o porquê não da gente não acionar a nossa coragem? A gente não acionar o nosso coração. Por que não? O que a gente vai perder? O que a gente ganha? Eu acho que a gente não perde nada, gente. A gente não perde nada. A gente só perde. Na verdade, assim, a gente tem a sensação da perda porque a gente tem a sensação do apego, né? Que é touro. Então, o que acontece? A coragem está muito ligada a escorpião também, né? Por isso que escorpião, falei legão agora. Por isso que escorpião e leão, eles estão relacionados ao quê? Ao magnetismo, né? Que é internamente. A pessoa, uma vez eu falei isso para uma amiga minha, eu falei assim, olha, se você tem que se definir com a roupa que você veste, tem alguma coisa estranha. Então, exemplo assim, na hora que você tá de pijama, você tem que ser a mesma pessoa na hora que você tá de social. Na hora que você cumprimenta o porteiro, você tem que ser a mesma pessoa quando você for cumprimentar, sei lá, o presidente do clube de futebol, sei lá. Sabe por quê? Porque os status, eles não dizem nada pra gente, não diz nada. O presidente da república não me diz nada. O que me diz é o que ele faz, como ele age, como ele coloca o coração dele
para fora. E esse coração, como ele é um coração universal, planetário, se ele não for colocado para o coletivo, então não está falando do coração, está falando do umbigo, né? Está falando do quê? Das minhas questões egoístas. E eu pergunto, por que não coragem? Por que não agir? Por que não desbravar? A gente não vai perder nada. É claro que provavelmente as relações elas vão mudar, então vamos dizer, aquele amigo que você tinha e que você gostava muito, pode ser que apareça uma outra pessoa que condiz mais com o seu ideal interno, pode ser que com a sua família haja um distanciamento, né? E que você muitas vezes não tenha vontade de ficar junto da sua família, por quê? Porque você está muito mais ligado com a tua família interna, né? A tua família espiritual, o teu coração, do que meramente com a tua família terrestre, com a tua família de corpo, né, de forma. Então, é importante a gente acionar. Quanto mais a gente aciona esse coração, quanto mais a gente aciona e potencializa e manifesta o que esse coração está pedindo para nós, gente, a gente fica feliz, a gente fica alegre, né? Claro que a gente não vai ficar alegre vendo assim, nossa, esse mundo tá doido, eu tô feliz. Não, mas a gente consegue não cair na baixa vibração, né? É o orar e o vigiar. E eu vigio as minhas emoções e eu oro pelo esse meu coração, né? Oração, coração. Eu oro por esse coração. E às vezes esses dias eu tava passando por um lugar e esse lugar tinha bastante pessoas, né? Naquela situação de mendigância, de pedinte, né? E eu ficava assim olhando, antigamente, olha como eu tinha um padrão, eu ficava mal, porque eu falava assim, nossa, eu tô bem, eu tô de bem comigo, eu tô num estágio emocional equilibrado, e aí eu vejo uma pessoa que faz parte da humanidade, né? Faz parte da uma unidade, e ela tá lá mal, sofrendo. E o que eu fazia? Eu saía dessa minha vibração, que eu consegui chegar, porque não é fácil a gente chegar numa vibração, né? Quanto mais a gente chegar na vibração, a gente tem que ir elevando mesmo. Então hoje eu tô num patamar, mas eu tenho que alcançar outros patamares, né? E isso vai com o tempo, né? Então alcançar o patamar é o que? Ampliar a consciência. Chegar cada vez mais perto da nossa centelha divina. E aí eu olhava aquilo e eu ficava, não, meu Deus. Então eu queria salvar a humanidade. Eu queria, se eu pudesse, eu queria assim. Só que não tinha como, porque aí eu cheguei, fui lá, eu lembro que eu dei dinheiro, eu dava muito dinheiro, eu comprava comida, às vezes eu ficava sem e a pessoa saía daquela situação? Não, a pessoa não saía daquela situação. A pessoa, ela ia continuar, por quê? Na verdade, a gente tem que ajudar, sim, mas quando a pessoa nos pede ajuda, e se nós podemos ajudar, porque muitas vezes as pessoas elas estão muito nesse padrão de mendicância, e cobrança, elas te cobram amor, elas te cobram ajuda, mas a ajuda tem que vir internamente. Em primeiro lugar, é você que tem que se ajudar. Se você não se ajudar, não adianta. Uma pessoa que ela é completa, uma pessoa que ela já está num nível um pouco acima da grande maioria, ela vai olhar aquilo e vai falar, como assim? Tá me cobrando amor? Tá me cobrando deveres? Peraí, não vou fazer isso. Ela não cai mais, ela não abaixa o seu estado vibracional, que é tão difícil chegar, para que ela possa, então, porque muitas vezes são pessoas sugadoras, né? São relacionamentos tóxicos mesmo. Elas sugam a sua energia, por quê? Porque ela está mal, ela está numa baixa vibração, ela tem total condição, ela tem total força para sair daquela condição baixa e se elevar. Ela não quer sair, né? Porque para sair você tem que se esforçar sozinha, é um merecimento próprio. E o que ela faz? Como ela está se sentindo mal, ela precisa um pouco desses espasmos instantâneos de felicidade, ela suga a sua energia. Por isso que muitas vezes eu falo não para as pessoas, né? Antigamente eu sofria muito para falar não, hoje eu falo não. Meu coração diz não. Quando meu coração diz não, eu falo não. Quando ele diz sim, eu falo sim. Eu não fico mais querendo agradar as pessoas, eu não fico mais querendo ser alguém que precisa ser bonzinho, sabe? Um estereótipo de olha como eu sou boazinha. Acho que isso daí não leva a gente a nada, só leva a gente a sofrer.
É claro que tem momentos que eu gosto de ficar sozinha, é claro que tem momentos que eu gosto de ficar mais expansiva, né? Esse é um próprio movimento de ritmo, né? No coração, né? Tum, 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 tum. A natureza, a própria maré, não é vai e vem. Então, é respeitar os ciclos, é respeitar os movimentos, né? Então, a gente tem que respeitar os nossos próprios movimentos internos e, consequentemente, a gente respeita os externos, né? E nunca fiquem mal porque o outro, ele tá numa situação, às vezes, difícil e você tá bem. Não fique mal por causa disso, né? Você tem que manter mesmo esse padrão. Vai incomodar, a luz incomoda, o amor incomoda, incomoda sim, mas ele é revolucionário. A luz como o amor são revoluções. E a gente tem que então acionar cada vez mais a nossa luz interna. A gente incomoda mesmo, pessoas aquarianas, né? Pessoas que têm Urano forte no mapa, essas pessoas jupiterianas também, né? Elas incomodam as pessoas, né? Os próprios piscianos que têm esse grande amor e que muitas vezes são mal compreendidos, né? Eles querem demonstrar o amor, demonstrar o afeto, só que a humanidade ela é tão controladora, tão competitiva e ela é tão armada que ela não deixa que o amor chegue, né? E nem deixa que o amor interno saia, né? Então fica uma coisa muito presa. Então essas pessoas sofrem, as pessoas mais sensíveis, as pessoas que têm bastante água no mapa, elas sofrem. Então vocês têm que saber, uma coisa que é importante para você, quando você for acionar a sua coragem, para que você possa acionar, mas ao mesmo tempo você ter a sua personalidade, você ter a sua persona, a sua máscara, que ela protege. Então ela é um filtro, ela protege este mundo. Porque se você é muito sensível, né, o que acontece? Você absorve toda a dor do mundo para você. E aí depois você não sabe lidar com isso. Né? Eu gosto de falar disso naquele filme da Esperança de um Milagre, lembra? Aquele negro grande e que ele estava na prisão e todo mundo achou que ele matou as menininhas, né? Que na verdade ele não matou, ele estava tentando reanimar elas. E aí ele entra em contato, acho que com a esposa de um dos soldados, ele retira o câncer dela, né? Ou seja, toda aquela dor, porque tudo que é desequilíbrio, gente, é dor, é sofrimento, é ignorância. Então ele retira, vai pra dentro dele, ele é uma esponja, né? Tanto é que você vê como ele era forte, ele tem uma puta de vitalidade, ele pode fazer isso. Aí o que acontece é que depois ele botava pra fora. Só que teve um caso que ele fez isso e não conseguiu colocar para fora. Então, ou seja, ele acaba pegando o karma da outra pessoa, que é ela que tem que resolver, lembra que eu falei? É ela que tem que sair da baixa vibração e ir pra alta vibração. Não é você que faz esse papel. O que você pode fazer é ser quem você é. Como que as pessoas vão olhar pra você e vão dar um direcionamento. Você é a luz delas, entendeu? Você é um pontinho de luz no mundo. Nada mais do que isso. Quanto mais... e nesse filme, só pra terminar, ele não consegue colocar pra fora, ou seja, e aí ele acho que depois ele morre, porque ele tá com tanta dor, né, ele acaba captando tanta dor pra dentro dele. Então isso é uma coisa muito importante. Eu falo isso porque eu era assim, eu queria abraçar toda a humanidade, só que, gente... Eu sou tão pequena de consciência, só que o meu ego ele era tão inflamado e que não ia dar certo. Então o que acontece? Você tem que primeiro fazer o quê? Abaixar o teu ego e aumentar a tua consciência. Aumentou a consciência, você não precisa fazer nada. Você só tem que ser luz. Sabe por quê? Porque as pessoas vão atrás de você por magnetismo, né? Magnetismo, como eu falei lá no vídeo, né? Quando a gente acende uma luz, não vem vários bichinhos na luz? Então, é magnetismo, porque gostam da luz, as pessoas vão querer estar do seu lado e você às vezes não vai fazer nada, sabe? Você às vezes só vai ficar quieto, com a boca fechada e as pessoas vão atrás de você porque você está aumentando a sua luz internamente. Este é o nosso propósito. E quando eu falo pra gente não desviar e não distrair com as questões externas, é o quê? É para que a gente possa focar nas questões internas mesmo. Quanto mais eu foco nas minhas questões internas, quanto mais eu aumento esse amor interno, aí eu posso saber doar, porque eu já estou com a minha conectividade interna, né? Essa conectividade é o quê? Tá entrando amor, tá saindo amor, tá entrando amor, tá saindo amor. Se eu tenho um pouquinho de amor, só um pouquinho de amor que eu recebi, e eu estou fechado com a minha conectividade interna, né, com o meu Deus interno, o que acontece? Aquele pouquinho de amor, aí eu quero dar pro outro, eu vou ficar sem, aí putz grila, você vai ficar num... Gente, aí vai ficar um abandono, a pessoa vai se sentir abandonada, rejeitada, vai se sentir assim
como se ela não servisse para nada. Então, por favor, se você não está conectado ainda com a tua essência interna, pare de querer ficar sempre olhando para fora. Isso é rota de fuga. Sempre vou falar isso. Então, assim, olhem para dentro de vocês, aumentem, acionem e conectem, sabe? Conexão. E a conexão, quando a gente faz a conexão, a gente consegue, então, ter uma vida mais plena, a gente não perde energia, a gente sabe lidar com o meio, com a energia dos outros, a gente sabe que, putz, aquela pessoa, pura intuição, tá, gente? Aquela pessoa, ela tá se aproximando, por quê? Porque ela quer só sugar minha energia, aí não sei o que, aí vem uma pessoa, então, ou seja, não é que você vai desconfiar das pessoas, não, mas você vai ter o seu guia interno, seu GPS, que vai falar, sabe, é um barco, você vai guiando ele, vai indo, e aí você vai vivendo melhor, né? Você não vai sofrer tanto. Mas mesmo assim, gente, vem as questões também das regenerações internas, dos desapegos que vai acontecendo ao longo dos ciclos, né? Então esse vídeo vai para você, eu espero que possa ter ajudado. Acione a sua coragem interna, acione o seu Deus interno, ele sabe o que é o melhor para você, ele sabe como proteger, ele sabe como trazer a felicidade para o mundo, né? Esse compartilhamento. Então acione a coragem, sejam corajosos de ser quem vocês são. E não liguem para o que os outros falam, não liguem para as críticas, porque vocês têm que estar conectados aqui, ó, com o coração de vocês. Um grande beijo para vocês, eu espero que vocês fiquem bem e eu espero que vocês possam cada vez mais se conhecer. Um grande beijo, tchau, tchau para vocês!